Olá, nono período, muitas saudades. Vamos dar continuidade às nossas aulas de gerência em serviços de saúde. E hoje vamos falar das ferramentas gerenciais do serviço de enfermagem. De uma forma geral, ferramentas gerenciais de serviço de saúde são consideradas formas ou maneiras de organização e direcionamento dos diversos serviços de saúde, sendo referido seu uso diário na prática profissional. Ou seja, são instrumentos de trabalho que nos garantem a confiabilidade das ações executadas, das ações que deverão ser realizadas, do regimento, dos regulamentos, das normatizações dos serviços que atuam na área de saúde. A primeira ferramenta que nós temos, que é muito conhecida, ela é denominada Manual de Enfermagem. Ou seja, o Manual de Enfermagem ele é uma ferramenta única que ele consegue agregar todas as outras ferramentas de trabalho. Ou seja, ele vai reunir de uma forma sistematizada normas, rotinas, procedimentos, regulamentos, diretrizes e outros documentos que são imprescindíveis na execução das atividades de enfermagem. Ou seja, o manual de enfermagem ele é um instrumento orientador para os profissionais de enfermagem possam desempenhar as suas funções. Quando nós falamos do manual de enfermagem, nós podemos pensar que, vamos dar um exemplo, que vocês comecem a construir um serviço de enfermagem num hospital pequeno, um hospital que foi aberto recentemente, ou reestruturado. Então, nós precisamos compreender como se faz esse processo de elaboração desse manual. Habitualmente, eles vão nos ensinar como realizar um trabalho e, independente de existir estudos científicos ou específicos para a realização do manual, esse manual ele deve ser realizado embasado em observações pessoais de equipe, em entrevistas de equipes, não só da enfermagem, mas de áreas de outros profissionais que atuam diretamente na área assistencial, e também através de questionários para que possamos ter noção, fazer um diagnóstico do que aquele serviço realmente precisa e a partir daí direcionarmos o que será colocado nesse manual de enfermagem, visando uma boa execução desse serviço prestado. Uma estratégia importante, ou as estratégias importantes para realizar a manualização, ou seja, a elaboração do manual, é relacionar por itens. Antes de aplicar modelos fundamentais, identificar os tipos de manuais que existem e qual realmente é a demanda do meu serviço, qual é a demanda que a minha organização de saúde necessita. E uma coisa importante também é a gente verificar, qualificar, como que eu qualifico esse manual. Geralmente a gente qualifica um manual quando a gente seleciona textos e documentos que irão conter aquele manual importantes relacionados com a demanda. Não adianta eu colocar, por exemplo, o manual, um acolhimento a gestante, se naquela instituição eu não tenho gestante. Não adianta eu fazer um manual de enfermagem do programa Saúde da Família para uma assistência domiciliar se eu não consigo ofertar essa assistência. Então, essa manualização para se tornar qualificada é necessário nada mais do que eu ter o meu diagnóstico da minha instituição, do serviço, do que eu vou prestar, da missão da minha equipe para que eu consiga fazer esse manual de uma forma qualificada. E quando eu vou começar a descrever, a escrever ações, eu preciso trazer aqueles diagnósticos à tona, analisar os diagnósticos, prever intervenções que serão realizadas diante do diagnóstico situacional e aí sim eu vou traçar o que aquele manual realmente ele pretende demonstrar, dar seguimento, orientar as atividades que serão realizadas naquela instituição.
E uma coisa também muito importante quando você consegue elaborar esse manual é que quando ele for ser implementado, que ele seja distribuído, repassado pelo gestor, porque dessa forma ele vai ter uma maior confiabilidade e as pessoas elas também vão ver, né, aquele manual com outros olhos, como realmente um potencial orientador das atividades realizadas pelos serviços daquela instituição. Nós temos alguns tipos e algumas técnicas de manualização, ou seja, existem manuais de diversas organizações e diversas categorias. Nós temos o manual da organização, manual de estrutura, que ele tem como finalidade demonstrar e orientar a própria organização ou estrutura do serviço. Nós temos manuais de formulários. Por exemplo, a CCH, eu tenho no meu serviço uma pasta que se chama Protocolo da CCH. Né? E nessa pastinha, ela consta das principais doenças de notificação, dos principais agravos que eu preciso enviar, coletar material. Então, a gente tem tuberculose, temos dengue, zika, chikungunya. Entramos agora com o novo manual do coronavírus. Então, esse manual de formulários, ele é muito importante porque ele vai definir finalidade, ele vai mostrar como você faz preenchimento, distribuição de formulários que são utilizados em situações específicas, mas que eles não fazem parte da rotina do nosso serviço. Temos também um manual de sequência administrativa ou de métodos operacionais, que eles vão descrever as fases e operações de todo o processo. Então, por exemplo, eu posso ter um manual só de rotina, um manual de protocolos, então são manuais específicos só para aqueles protocolos. Temos um manual de normas, que é um manual que ele vai ser como se fosse um regulamento interno ou um regimento interno, e ele vai ser formado por informações, né, cuja origem é um documento considerado legal, viabilizado pela instituição. E aqui a seguir, eu coloquei aqui separado, né, dei uma certa relevância ao manual de instrumentos e normas e procedimentos, ou manual de processos, ou manual de procedimentos, ou manual de serviços. Que é o que nós usamos de uma forma geral na enfermagem, onde ele agrega vários tipos de informação, né, ou todos esses tópicos que eu descrevi, esses tipos de manuais, e eles vão conter um direcionamento como um todo da instituição, desde a forma estrutural, da forma de formulários, né, das manuais de rotina. Então, nós podemos utilizar esse manual, ele fica agregado, compilado com as informações que demandam aquele serviço como um todo. Os manuais, eles têm características específicas. Em primeira, ele deve ser um instrumento de consulta frequente e de fácil acesso. Muito importante essa característica. Por quê? Porque nós temos uma tendência a construir manuais belíssimos e deixar numa gaveta. E a hora que você pergunta, surge uma dúvida e fala, mas você não conhece essa regra, esse protocolo, essa normatização? Você nunca viu o manual? A pessoa fala, não conheço, nunca vi. Onde está? Aí você procura, você não acha. Aí está lá no fundo da gaveta. Então, esse manual, ele tem que ter acesso acessível, ele tem que ser discutido, ele tem que ser analisado com frequência, porque há mudanças de rotinas, mudanças de normas, mudanças no regimento, e ele deve refletir a diretriz do serviço. Então, eu peço que vocês, como futuros profissionais, futuros gerentes, que vocês irão construir manuais, irão revisar manuais, irão fazer manuais, mas que vocês repassem para a equipe, sentem, que leiam o manual, que marquem as coisas importantes com uma canetinha, marca-texto, e que discutam para que esse manual ele se torne efetivo e não caia na falha comum, que é o erro de comunicação. Ok? Então, muita atenção nessa característica, porque às vezes é um trabalho em vão, jogado fora, não é? E aí, nós temos assim os principais, né, indicadores para esse uso desse manual.
Inicialmente, a divulgação. Você, quando tem um manual, você consegue fazer uma interação, uma interface entre serviço interno e serviço externo, entre prestadores de serviço, entre pessoas que vão à instituição, visitantes, acompanhantes. Você consegue passar as normatizações, o que você espera do seu serviço. Como coordenação, ele vai atuar no indicador de pós-estudo técnico de análise do processo. Então, o coordenador ele vai realmente falar, olha, esse manual foi muito bom porque ele ajudou rapidinho, o pessoal que entrou na equipe nova, ele pegou o manual, a gente fez um treinamento introdutório e eles pegaram uma rotina muito fácil, não é? Você vai analisar, então ele também serve como indicador de análise, também típico, né, de pós-estudo técnico da racionalização do trabalho. Olha, esse manual, ele impediu o retrabalho, né, ele viabilizou as nossas ações, então você vai avaliar, analisar. E o indicador treinamento, ele, né, diante de vários estudos, ele é a maior indicação que nós temos, porque ele seja, talvez esse item, ele se torne de maior relevância, porque ele é mais utilizado. Nós usamos muito nossos manuais para treinamento e para capacitação, mas não só, tá? Todos os tópicos relacionados aqui abaixo, eles têm um caráter de relevância e nós não podemos esquecê-los e utilizar só para treinar a equipe. Ele tem que ser divulgado, conhecido por várias instâncias aí dentro de uma instituição. E o caráter, né, o indicador objetivo é aceitar, né, um agregamento, desculpa essa palavra, é agregar, reunir vários conhecimentos de uma forma mais organizada, mais criteriosa, mais sistematizada. E aí nós temos então como elaborar esse manual. Então a gente já viu quais são os indicadores, quais são as características, né, com o que ele deve trazer dentro dele, constituir, e as etapas: diagnóstico, determinação de assuntos, estruturação e confecção dos instrumentos, a implantação e a avaliação. Então, o diagnóstico é uma palavra muito comum na área de saúde e como é importante o nosso diagnóstico. Nós fazemos diagnóstico a todo momento na gestão. O diagnóstico ele é a base do planejamento. Então, aquele olhar diferenciado, aquele olhar crítico, aquele olhar reflexivo, aquele olhar que questiona, né? Eu tenho, às vezes, muitos colegas de trabalhos, nem sempre enfermeiros, mas de equipe, técnicos, que são muito investigativos, que são muito questionadores. E, às vezes, a CCH, eu faço gestão, né, da minha comissão, eu sou a coordenadora, e muitas vezes a CCH ela é colocada na parede, porque tudo vai e volta e no final o parecer técnico ele fica pela CCH. Então eu gosto muito, porque isso me faz pensar, isso me faz refletir, isso me faz crescer e me faz às vezes ver um olhar que eu não vi antes, né? Então é muito importante, né, admitir a estrutura da organização do serviço de enfermagem. Você a filosofia que norteia as nossas ações, né? Aqui nós somos cuidados paliativos, não, aqui na minha instituição somos um hospital de cirurgia, então nós prestamos cuidados pós-operatórios, aqui nós atendemos queimada, aqui é pediatria. Então isso vai te nortear realmente, né, para fazer aquele estudo do seu hospital, das ações, do que você gasta, do tempo que leva para fazer nossas atribuições, o nosso tipo de assistência, para que você consiga elaborar esse manual aí. Não esquecendo que para tudo nós temos recursos humanos e materiais, né? Eu estou pensando aqui no que eu estou vivenciando essas últimas semanas da minha vida, que primeiro foi convencer, né, a minha equipe hospitalar que eu precisava fazer uma área específica para atender pacientes COVID. E por menos que estamos ainda, né, tendo pacientes com estado gripal, a gente não tem recebido muitos pacientes, isso está começando,
mas que a gente precisaria estar pronto, né? É o plano Z que eu coloquei, né? Plano Z, e de tirar pacientes de uma área e passar para outra, deixar aquela área limpa e agora fazer a obra para fazer essa enfermaria Covid, essa unidade. Então, eu enfrentei muitas dificuldades de aceitação, né? E assim, eu consegui, eu fui pensando até o ponto de pensar assim, eu quero alugar um lugar para a gente ficar, né? Eu pensei, vou fazer uma pausa aqui, aquele motel lá em frente à colônia, que está inativado, e eu falei, nós precisamos alugar esse motel. E aí ontem saiu a portaria do Ministério do Turismo e que serão realmente disponibilizados os hotéis, as estruturas próximas aos hospitais, né? Então, recebi um recadinho do meu diretor falando, né, que eu sou conselheira dele, que ele não pode ficar perto. Então, assim, isso foi um diagnóstico, não é? Às vezes, pessoas acham que isso é pessimismo, né? Eu tive correntes que me derrubaram em alguns momentos, que nós chegamos a fazer a estrutura e voltamos, porque isso não ia acontecer, né? A pessoa chegou e falou que ia trazer a paz, que a gente estava todo mundo muito doido, muito pensando em coisas negativas, mas não é, gente, é visão estratégica, é ver lá na frente, prever, prover, isso nos dá a garantia, isso é fazer diagnóstico, tá? Então, eu acho que o que eu estou vivendo hoje, eu estou fazendo gestão de leitos no meu serviço e estou fazendo plano de contingência para a Covid. Se eu pudesse levar vocês para assistir, né, o que eu estou fazendo, mas eu vou gravar, eu vou filmar, eu vou fazer um vídeo segunda-feira e do começo e depois da estrutura pronta para vocês, porque isso é diagnóstico e isso é gestão. Então, assim, eu estou feliz por estar podendo mostrar esse trabalho. Irei mostrar, né? Ainda não estou, mas vou mostrar para vocês o que eu tenho feito em termos de elaboração de diagnóstico e, ao mesmo tempo, está gerando, né, dentro do meu serviço, um manual de normas e rotinas e condutas para pacientes com quadros, né, suspeitos ou confirmados de Covid. Então é isso. E uma coisa importante é que também não adianta você fazer um planejamento, um diagnóstico só de necessidade de estrutura física se você não tiver recurso e material humano disponível. Então, para isso é preciso equipe, né? Então, aí eu, como coordenação de uma comissão, eu preciso da gerência de enfermagem, eu preciso da gerência administrativa, porque gerência de enfermagem, ela vai me dar RH, gerência administrativa, ela vai me dar material, equipamento, mão de obra. Então, é um todo junto, diagnóstico feito e mãos à obra. E assim a gente concretiza o que a gente pensa, né, que pode, que a gente planeja de uma forma geral. Então, isso vem muito bem colocado aqui, né, que para o diagnóstico da situação deve-se contar com a participação de todos por meio de um questionário, de uma visita técnica ou de uma discussão em grupo. E foi o que eu fiz. Eu levei um grupo e falei, olha, eu programei a unidade assim, ali, assim, entra aqui, sai aqui, aqui alimenta, aqui é um postinho. E aí teve uma pessoa, né, uma enfermeira, e falou assim, mas aonde nós vamos ir no banheiro? A gente não tinha pensado. Aí teve um outro e falou, mas como é que nós vamos fazer a farmácia? Nós vamos colocar em box. Já veio outra ideia. A outra pensou, mas como é que nós vamos fazer onde vai ser um expurgo? E aí a gente vem, né, durante uma semana, construindo ideias em participação comunitária que eu falo é da comunidade ali da assistência, e esperamos construir, né, uma coisa que nos dê segurança, que é o mais importante nesse momento, tá bom? Então vamos seguir. Assim, quando formos determinar os assuntos, as informações elas vão ser linkadas no diagnóstico que nós fizemos, o serviço. E a partir daí iremos pensar qual será a melhor maneira de escrever esse manual, de formatar esse manual. Ele vai ser uma norma, ele vai ser uma rotina, ele vai ser o que vai conter para que ele seja um objeto de estudo, de orientação, mas de fácil acesso e de fácil leitura, que é importante.
E aí, como que nós vamos estruturar? Vai ser um livro, vai ser um caderno, ele vai ser uma pastinha, ele vai ser, né, exposto num painel. Quem vai confeccionar, quem vai cuidar, quem é a pessoa, né, que está em uma boa relação com esse aluno, se é o manual da enfermagem, a gerência, se é o manual do controle de infecção, a coordenação, se é o manual da gerência administrativa. E a gente tem que começar a entender esse processo e pensar em articulação de pessoas para a confecção desse documento importante, né? E essa estrutura, essa confecção, ela tem que ser aprovada de uma forma geral. Eu não falo por todos, mas para os envolvidos, né? Naquela instituição e para os que vão usar daquela ferramenta. Então, não adianta ser feito por uma única pessoa, ele ser elaborado diante uma única demanda, porque ele não vai ser viabilizado. E aí ele pode ter inúmeras coisas, né? Inúmeros documentos, o regulamento do hospital, qual que é o regimento do serviço de enfermagem, a filosofia do serviço de enfermagem, né? Qual que é a missão do serviço, para que ele se destina, a composição administrativa e organizacional, que é o organograma do serviço de enfermagem, a descrição de cada componente, a descrição do que é o cuidado de enfermagem para a clientela que será assistida. Isso é um tópico muito importante no nosso manual. As normas e rotinas e procedimentos relacionados ao pessoal da assistência e equipamentos e materiais, e a orientação sobre direitos e deveres da equipe, que são os aspectos éticos. Então, a gente vai falar um pouquinho agora, né, de tudo que pode conter dentro daquele manual. Então, o que são as normas de enfermagem? Né? São normas técnicas, fundamentadas num processo de simplificação. Por quê? Porque elas vão abreviar a crescente variedade de procedimentos e produtos e vão eliminar o desperdício, o retrabalho, guarda essa palavra que ela é muito importante, e vão promover a troca de informações entre fornecedor e consumidor ou entre clientes internos. Então, quando a gente faz uma norma de enfermagem, uma normatização dos nossos processos de trabalho, é visando exatamente a retrabalho, tá? A desperdício e a padronização das informações. A finalidade de uma norma, ou de uma norma, eu até coloquei aqui a norma técnica, ela vem para proteger o consumidor ou aquela pessoa que vai fazer uso daquela normatização. E ela vai especificar critérios, requisitos que vão medir o desempenho do produto ou do serviço e vai resguardar, assim, a vida e a saúde, tanto das pessoas que serão consumidoras ou dos prestadores de serviço, que no caso seremos nós. Então, normas é um conjunto de regras e instruções para definir procedimento, método e a organização do trabalho. Pois nós temos as nossas normas de trabalho. Elas são leis, se você for jogar no aspecto ético, né, deontológico, são leis que deliberam as ações de enfermagem quanto à forma do que e como executar os nossos procedimentos. Então, por isso que nós temos normatizações. O que compete exclusivamente ao enfermeiro? O que compete exclusivamente ao técnico de enfermagem? Né? O que é alta complexidade, média complexidade? Isso são normas do serviço. E quando a gente vai elaborar uma norma, ou a gente vai trazer essa norma para ser avaliada e executada, ela deve ser colocada por uma autoridade reconhecida, que seria o gestor do serviço, e lembrando que ela vai fundamentar-se, no caso da saúde, nos princípios éticos, disciplinares e assépticos, né? Por causa do risco. E essa elaboração ela vai ser feita também de uma maneira ampla, expressa, clara, concisa, flexível, para poder consentir o raciocínio e a iniciativa, porque se for uma norma também muito enrijecida, endurecida, né, a gente às vezes não consegue viabilizá-la, ela se torna inviável e ela fica sem um sentido. Então, alguns exemplos de normas que nós temos no nosso serviço. Eu falei ali de competência técnica, que são normas, né, o que compete a uma profissional ao outro, mas aqui nós temos que os profissionais de enfermagem deverão estar no hospital
no lugar de trabalho devidamente uniformizado às X horas, né? Por quê? Porque nós temos uma flexibilização de rotina ali que precisa ser distribuída e precisa ser realizada. O horário de descanso noturno, ele é previsto na lei, existe uma portaria, uma legislação, e aí nós aplicamos aquela portaria, né? A pessoa que trabalha um plantão de 12 horas, ela tem direito a 1 hora de descanso. E nós vamos aplicar, distribuir os horários dos trabalhadores noturnos, né? E aí cada um vai ter o seu horário, isso em comum acordo com todos. Uma outra coisa importante, né? Materiais para exames laboratoriais de rotina deverão ser direcionados até as 9 horas para o laboratório. E essa norma eu acho ela importante, porque a gente às vezes chega de manhã no hospital e existem lá uma urina que foi coletada às 6 da manhã, que ela ainda não desceu para o laboratório, ou seja, ela está ali sem estar resfriada. Então, dependendo do tempo que ela demora desse material para ser analisado, ele vai perder o seu potencial, ele vai chegar lá já, né, com resíduos que não são encontrados normalmente. Então, essas normas elas são importantes para flexibilizar, eu digo para, não é flexibilizar a palavra, mas é para realmente dar andamento ao nosso trabalho. Essa normativa também é muito importante de passagem de plantão. E nós temos muitas dificuldades que essa norma seja cumprida, porque na troca dos turnos, isso é uma coisa importante que eu gostaria de deixar para vocês como experiência, é que sempre um plantão, não é o que a gente faz no sistema brasileiro, mas nós fazemos isso em muitos países europeus e até mesmo americanos, que é o sistema de Roman, que vem da França. O sistema de Roman ele prevê uma entrada de funcionários da saúde meia hora antes da saída dos outros, ou seja, para que se efetive a passagem de plantão. Então, se um turno, por exemplo, ele faz 3 turnos, turnos da manhã, turno da tarde, noite e turno noturno. Então, seria os 8 horas diárias, de 7 às 16. A pessoa que faz o turno da tarde, ela pega de 15h30 às 23, e quem faz o plantão noturno entra às 22h30 e sai às 8, né? Uma vez que a entrada está sendo às 7 da outra equipe. Então, quando você flexibiliza, você promove o encontro de equipes, você com certeza está cumprindo a norma da passagem de plantão, que deve ser feita na cabeceira do leito. Eu penso que meia hora, dependendo do tamanho da instituição, é até muito pequeno o tempo. Mas nós podemos passar também o plantão pelo livro de ocorrência. Agora, o ideal é a beira de leito. Uma outra norma é registro de todos os procedimentos realizados durante 12 horas, ou 24 horas de plantão, né? Isso faz parte da nossa normatização do serviço. E o carimbar as anotações, evoluções e registros de enfermagem por profissional. Eu trouxe aqui só para título de ilustração o artigo 5º da resolução do CONFEM, a 545 de 2017, né, que ela diz que o carimbo profissional e assinatura devem constar em todo documento firmado quando do exercício em cumprimento ao Código de Ética Profissionais da Enfermagem. E no artigo 5º ele fala que é obrigatório o uso do carimbo pelo profissional de enfermagem nos seguintes casos. Primeiro, em recibos relativos à recepção de honorários. Então, se eu sou um profissional liberal, eu vou, né, passar um recibo e eles têm que estar carimbados com o número do nosso conselho. Vencimentos, salários decorrentes do exercício profissional. Então, qualquer atividade que ela inclua um pagamento que você repasse, receba e precise passar esse recibo. É importante é obrigatório o uso do carimbo em requerimentos ou quaisquer petições dirigidas a autoridades da autarquia e às autoridades de forma geral, em função do exercício de atividades profissionais. Então, até próprio, às vezes, um memorando que eu passo para a direção, para a minha gerência, eu carimbo lá, como eu, além do Corém, como sou uma funcionária pública, eu preciso do MASP também, que é o meu número de servidor público. Então, isso é obrigatório. E em todo documento firmado, quando do exercício profissional, em cumprimento ao Código de Ética Profissionais de Enfermagem, que eu disse anteriormente no slide, né? Em qualquer registro é obrigatório, é normatizado que nós tenhamos nosso carimbo. Bom, então nós já conhecemos as normas e vamos traçar as nossas rotinas. Rotinas não são normas.
Rotinas são conjuntos de instruções técnicas interligadas que servem para a execução de uma tarefa específica de assistência em enfermagem. Então, um exemplo, troca dos equipos de soro de 12 em 12 horas. É uma rotina de enfermagem da instituição. Aferição de sinais vitais de 6 em 6 horas. Tem instituições que aferem de 8 em 8, nós aferimos, então é rotina de uma instituição. Banho de pacientes às 6 da manhã. Mudanças de decúbito de 2 em 2 horas. Elas podem estar até estabelecidas ou sistematizadas por estudos, por artigos, mas elas são definidas naquela instituição ali para que você tenha uma execução mais rápida, né, mais metódica do trabalho. O horário de troca de fraldas do paciente. Então, são rotinas de enfermagem. E o regulamento? O que constitui um regulamento? O regulamento é um ato normativo, então ele vem para intensificar uma norma de caráter constante, determinado pela administração superior, e ele vai ter diretrizes básicas da organização de saúde. Ele vai regular, ele vai ampliar o estatuto e assim ele caracteriza uma organização. Então, por exemplo, na instituição em que eu trabalho, o horário de visitas é um regulamento da instituição, né? Ele tem um horário de visita ampliado. Então, ele segue uma portaria, um ato normativo constante, ele segue uma norma do SUS, e aí ele é implementado na instituição pela administração, ok? O horário de funcionamento de serviços de setores. Então, nós temos serviços de setores muito diferenciados dentro do hospital. O pessoal da equipe de manutenção, ela tem um horário de serviço totalmente diferente de uma equipe de enfermagem, né? O horário de uma consulta especializada, o horário, às vezes, de um plantão médico, de um plantão de enfermagem. Então, isso são normativas, né, que fazem a diretriz básica do serviço de saúde. O regimento é um ato normativo acatado pela administração superior. Ele é interno e ele tem caráter flexível e ele vai conter as diretrizes básicas para o funcionamento do serviço de enfermagem. Então, no regimento vai constar a filosofia da instituição, a missão da equipe de enfermagem, o organograma da equipe de enfermagem, as atividades que são desenvolvidas, a competência de cada membro e o quadro de pessoal. Importante aqui é a flexibilidade que esse regimento possui. Os regimentos, então, do serviço de enfermagem, ele vai expressar a missão institucional, né, refrisando aqui a minha fala do slide anterior, e ele procura expressar a missão institucional, a característica dos clientes a serem assistidos, bem como a disponibilidade, a organização de recursos humanos e materiais para desenvolver e praticar assistência. Então, como exemplo aqui eu coloquei que a Casa de Saúde Padre Damião, ela tem foco na assistência de idosos e hoje ela é um complexo de reabilitação é um complexo de cuidado e reabilitação na saúde do idoso. E para finalizar, os famosos POPs, ou procedimentos ou protocolos operacionais padrão. Então, o POP, ele difere da rotina de enfermagem porque a rotina são várias normatizações, você faz várias sequências de atividades, né, para você dar um melhor andamento àquela atividade diária. O POP, ele é único para cada atividade, ele é a técnica descrita propriamente dita. Então, o POP é a descrição detalhada e sequencial de acordo com a atividade, de como ela deve ser executada. É a definição de técnica, ele é uniforme para toda a organização e ele é fundamentado em princípios científicos e não pode ser mudado independentemente de quem o realiza. E como exemplo, deixei aqui no nosso slide o POP de sondagem nasointeral, o POP de higienização das mãos.
Importante salientar que toda construção de um POP, ele deve agregar a tarefa, os materiais necessários, ele deve trazer uma introdução, né, para que ele serve, quais são os materiais necessários, o passo a passo da técnica, as inconformidades que podem causar no paciente caso essa técnica não seja cumprida, né, as consequências, e a referência bibliográfica. Aqui o POP de higienização das mãos, né? O passo a passo, na realidade, são os cartazinhos. E para terminar, eu faço uma síntese do que foi falado nessa aula, com relação aos instrumentos gerenciais de enfermagem. Então, nós temos o Manual de Enfermagem, que reúne de forma sistematizada normas, rotinas, procedimentos e outras informações, documentos necessários para a execução das atividades de enfermagem. O regulamento, que é um ato normativo de caráter estável, determinado pela administração superior, que contém diretrizes básicas da organização de saúde. Ele regula o estatuto para caracterizar a organização nos seus aspectos fundamentais. O regimento é um ato normativo aprovado pela administração superior da organização de saúde, porém de caráter flexível e que contém diretrizes básicas para o funcionamento do serviço de enfermagem. Especifica disposições do regulamento para o serviço, devendo, portanto, estar embasado neste regulamento. E as normas? É um conjunto de regras ou instruções para fixar procedimentos, métodos, organização que são utilizados no desenvolvimento de atividades. As rotinas, conjunto de elementos que especifica a maneira exata pela qual uma ou mais atividades devem ser realizadas. E o procedimento ou POP é a descrição detalhada e sequencial de como uma atividade deve ser realizada. É sinônimo de técnica. O procedimento, ao contrário da rotina, ele geralmente é uniforme, ele não se modifica, independentemente de quem o realiza. Espero que vocês tenham gostado da aula. Segue as referências bibliográficas e eu a seguir vou enviar uma sequência de atividades para vocês. Até a próxima aula e um grande abraço. Então, pessoal,